Graça e paz, vamos continuar trazendo a mensagem dos céus para a terra, a mensagem que os escolhidos de Deus trazem. Deus escolhe homens e mulheres, desde Gênesis até Apocalipse, como profetas, como mensageiros, para trazer a mensagem do cuidado de Deus, do cuidado dos anjos, da lei de Deus, da instrução, dos estatutos, porque a terra, ela é cuidada pelos céus. A terra é como se fosse administrada pelos céus. E toda a organização terrestre, ela passa pela balança de Deus. Então, reis são tirados, são depostos, reis são colocados, pobres são elevados ao trono, ricos são rebaixados. Estaremos aqui já trazendo em breve o estudo novamente do profeta Daniel, toda a circunstância da Babilônia, de Nabucodonosor, do exílio de Israel. Estamos já nos preparando para esta mensagem e a participação dos anjos, dos arcanjos, dos querubins, neste comando, neste controle. Quando alguém se exalta no governo, no poder, de qualquer forma, e começa a usar de um juízo opressor, há uma ativação no céu, do controle do céu sobre a terra. Nós vemos que Israel estava em Babilônia, nós estamos estudando agora esse momento, e no exílio, Babilônia estava prejudicando, perseguindo, maltratando o povo hebreu ali. Então vem todo o juízo sobre os governantes da Babilônia, e Deus vai levantar lá na Pérsia Ciro para vir da Pérsia libertar o povo de Israel na Babilônia. Então há uma intervenção de um rei de outra nação, uma nação muito próxima, com alguma ligação, mas que acaba depondo o rei da Babilônia por causa do seu juízo opressor. É uma intervenção da Pérsia, tanto é que a palavra de Deus vai nos mostrar que Ciro foi escolhido por Deus, ungido por Deus, para libertar o povo de Israel da Babilônia. Às vezes também numa nação, o povo já está numa situação de opressão que ele próprio já não vai mais conseguir se libertar dessa opressão, dessa cadeia, dessa violência, de toda uma estrutura opressora. Então Deus vai trazer um libertador. Deus levanta um ungido, um escolhido, para atuar a favor do povo que está sendo oprimido. Então ele tem a ajuda dos anjos, ele tem a ajuda dos arcanjos, Gabriel, Miguel. Nós vamos estar acompanhando toda essa situação. Nós vamos agora ainda estudar Isaías, capítulo 24, a partir do versículo 7, que diz assim: pranteia o mosto, enfraquece a vide, e suspiram todos os alegres de coração. Cessa o folguedo dos tamboris, acaba o ruído dos que exultam, e cessa a alegria da harpa. Com canções não beberão vinho, a bebida forte será amarga para os que a beberem. Demolida está a cidade vazia, todas as casas fecharam, ninguém pode entrar. Há lastimoso clamor nas ruas por falta do vinho. Toda a alegria se escureceu, desterrou-se o gozo da terra. Na cidade só ficou a desolação, a porta ficou reduzida a ruínas. Então aqui nós temos a descrição da ida do povo de Israel para o exílio, e enquanto o povo era desterrado, aquela cidade, Jerusalém, até mesmo o interior, nós vamos ver aqui no texto de Israel, foram destruídos. Foram derrubadas as pedras das muralhas de Jerusalém, do templo, de casas, de cidades, para que não fossem mais reconstruídas. Esse era o propósito da Babilônia ao levar o povo de Israel para a sua terra em exílio, seria amontoar pedras ali em Israel,
no lugar onde estava Jerusalém, porque aquela cidade era considerada uma cidade e um povo rebelde, um povo que causava problemas, um povo que se rebelava, um povo que não aceitava o domínio de Babilônia. Então, por isso, a ideia foi destruir aquele foco de rebelião contra o domínio babilônico e levar este povo com os nobres, com os jovens, com a sua força física, mental, para enriquecer ainda mais a produção, a criatividade e toda a nação, a cultura babilônica. Então, uma situação que está sendo aqui descrita é muito importante que nós venhamos a meditar hoje, para vermos aqui uma visão de uma cidade saudável, de um povo saudável, da vontade de Deus, da alegria. E um sinal do escolhido, um sinal dos anjos, um sinal dos céus dominando sobre a terra, é a alegria, é vida com abundância. Essa é a vontade de Deus para conosco. Essa é a vontade de Cristo. Ele veio trazendo paz, como o mundo não pode dar, vida com abundância, alegria. E uma presença na alegria é a festa, é a celebração, como a ceia do Senhor, é comida, é bebida. E nós vemos aqui todo o texto falando sobre essa vida, essa alegria, essa vontade de Deus, a vontade dos anjos, o controle sobre a terra, para que a terra tenha paz e tenha alegria constante, celebração. É isso que Deus quer. Deus nos olha do céu com amor e quer nos ver felizes, cantando, celebrando, nos alegrando. Se ele olha do céu, como ele olhou ali para o povo de Israel no Egito, e vê clamor, choro, tristeza, amargura, Deus vai intervir. Deus então decide mudar aquela situação. Essa situação não agrada a Deus. Então aqui está realmente registrado isso, que Israel é levada para o exílio, a nação é levada para o exílio, e ali entre Jerusalém, na cidade, ficam poucos, ficam os pobres, ficam doentes, estão com fome, falta a cultura, falta a água, falta o espaço, falta a ordem. Então está cada um vivendo por si mesmo, com a sua pobre agricultura familiar, e há escassez, a dificuldade. Então Deus está descrevendo e está dizendo: eu vou agir, eu vou reparar esta situação. E a situação é que acabou a alegria. Então aqui é como uma poesia, como um cântico de tristeza, um cântico de lamentação, como se tornou praxe, se tornou comum em Isaías, Jeremias, os cânticos de tristeza pela ida do povo para o exílio e pela situação de Jerusalém, que ficou entristecida, e também os que foram para o exílio também ficaram tristes. Então pranteia o mosto, enfraquece a vide, e suspiram todos os alegres de coração. Porque a vontade de Deus é que haja mosto, que haja vide, que haja vinho, que haja festa, que haja alegria. O vinho representa essa alegria, essa força do Senhor para se alegrar, para festejar, para glorificar a Deus. Então essa é a vontade de Deus. Então nós temos que ter saúde, saúde física, saúde na alma, saúde no espírito, equilíbrio, paz, celebração. Não é da vontade de Deus que haja opressão, que se tire o mosto, que se tire o fruto da vide, que se tire o vinho, que se tire o cântico, a dança. Então suspiram todos os alegres de coração, porque essa é a vontade de Deus. Então o povo de Deus tem que ser o povo mais feliz da terra. O povo de Deus tem que ser o povo mais espiritual da terra, que tem contato com os céus, que tem profecia. Onde não há profecia, o povo se corrompe. E onde o povo se corrompe, vem opressão, vem maldade, retira-se o vinho, tem-se proibição, inúmeras proibições. Querem ver o povo chorando, amargurado, ao invés de um povo feliz. Mas a vontade de Deus é que sejamos felizes, sejamos alegres. A alegria do Senhor é a nossa força. E o vinho é um símbolo importantíssimo da alegria.
Quando Jesus cita o samaritano que atendeu o homem que caiu nas mãos dos salteadores, na sua famosa parábola, ele diz que o samaritano tinha na sua bolsa, tinha o azeite e tinha o vinho. E ele usou o azeite e o vinho para curar, para passar nas feridas do homem que estava quase morrendo, estava sangrando, estava ferido. Os outros não tinham vinho, eles não traziam alegria, eles não tinham alegria neles e não pensavam de repartir alegria, semear alegria. Então hoje uma religião que não pensa em semear alegria é uma religião errada, é uma religião opressora, uma religião que coloca peso sobre peso, lei sobre lei, ordem sobre ordem, e mantém um povo que deveria ser autônomo, feliz, alegre, celebrante, que tivesse festas constantes, mas essa religião quer manter este povo sob domínio, sob controle, sofrendo, chorando, amargurada. Nós vimos Zacarias falando de um povo que jejuava vários meses no ano e Deus falou: vou reverter essa situação. Ao invés de vocês ficarem jejuando meses e meses, vocês vão ter festa, alegria. E todo mundo vai querer pertencer a esta igreja onde há amor, onde há alegria. Seremos conhecidos de todos pelo amor. Uma profecia que nós não trabalhamos por ela, para que sejamos conhecidos de todos pelo amor. Amor é alegria, amor é serviço, amor é oferecer para o outro, é ir para a ceia, perguntar: todos já beberam, todos já comeram? A alegria, a festa, a celebração. Então há amor. Se há festa, se há alegria, há amor. Se há amor, o mundo crerá. É como 1 Coríntios 13. Se falarmos as línguas dos homens e dos anjos e não tivermos amor, nada seremos. Seremos como símbolo que retine. Então, nada seremos em relação ao mundo, na visão do mundo. O mundo quer conhecer um povo que ama, porque Deus é amor. Então, quando o mundo perceber o amor entre nós, não seremos mais como um sino que apenas retine e não acrescenta nada, não dá mensagem nenhuma, não ensina nada, não produz nada. É desvalorizado. O sino toca e nós continuamos caminhando sem instrução, sem alegria, sem vida. Mas quando o mundo perceber o amor, a alegria, a festa de quem está em tal denominação, em tal religião, então o mundo crerá que Deus está naquele lugar, onde estão os alegres de coração. Os alegres de coração são os que são amados, são os que têm amor. Há amor naquele lugar para ver alegria. Cessa o folguedo dos tamboris, acaba o ruído dos que exultam e cessa a alegria da harpa. Então acabou pela desobediência. Nós estudamos isso no ensino passado, que diz assim: por isso a maldição tem consumido a terra e os que habitam nela são desolados. Por isso são queimados os moradores da terra e poucos homens restam. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto tem transgredido as leis de Deus, mudado os estatutos e quebrado a aliança eterna. Então, aquele que não obedece a Deus, que não ama o próximo, está transgredindo a lei, o mandamento, os estatutos. Está desprezando o mandamento, a vontade de Deus. Então, por isso, cessa o folguedo dos tamboris, a alegria, acaba o ruído dos que exultam. Celebração. Celebração tão grande que os que passassem pela rua, a um quarteirão de distância, ouviriam que naquele lugar, naquele templo, naquela sinagoga, pode chamar do nome que for, naquela igreja, naquela casa, desse o nome que for, o que importa é que o mundo creria ao ouvir o ruído dos que exultam. E a alegria da harpa, o som, a celebração. Quem visse a alegria lá dentro, desejaria estar lá dentro. Saberia que as pessoas ali são bem cuidadas, são amadas, que Deus está ali, porque a alegria está ali, o amor está ali. Versículo 9. Com canções não beberão vinho.
a bebida forte será amarga para os que a beberem. Então, sempre existiu em Israel bebida do vinho e canções até o dia de hoje. Nós temos conhecimento, nós temos relacionamento, nós sabemos, nós acompanhamos. Já está muito mais difundido. Hoje, pela internet, pelas redes sociais, nós já temos condições de saber da verdade. Antigamente, cada grupo vivia lá no seu cantinho, com a sua denominação, domingo após domingo, e iam para casa e pouco se sabia do que acontecia, do que realmente era, até mesmo da verdade. Cada denominação podia impor a sua doutrina e muitas vezes, quanto mais severa fosse, mais certo as pessoas julgavam que era, mas estavam indo todos para a depressão, para a tristeza, para a opressão, para a proibição, para o não fazer, não tocar, não pode cantar, não pode bater palma, não pode dançar, não pode beber o vinho. Mas hoje nós já sabemos que o judeu bebe o vinho com canções desde o princípio. E quando aconteceu alguma coisa, alguém profanou o vinho. Lá vamos ver isso também em Daniel. Então pegaram as taças, os utensílios do templo, que foi levado até a Babilônia, e bebiam vinho. E veio a mão do Senhor, dizendo: pesado foste na balança e achado em falta. Porque os utensílios para se beber vinho com canções de louvor a Deus no templo estavam sendo profanados, mas que eram usados sempre por Israel para beber o vinho, e vão ser novamente, são renovados. Quando vem novamente a libertação do povo do exílio, o povo vai cantar de novo. Nesse momento aqui que nós estamos estudando, o povo está indo para o exílio, a cidade está arruinada, então não há canções e não se bebe o vinho, porque há opressão, a tristeza, eles jejuam. Jesus mesmo foi acusado de que ele e os seus discípulos não jejuavam. Os fariseus jejuavam, os sacerdotes jejuavam, muitos jejuavam, os discípulos de João Batista jejuavam, mas os discípulos de Jesus não jejuavam. Eles comiam e bebiam vinho, junto com a comida, como foi na ceia. Sempre beberam vinho com Jesus. E vão beber vinho lá na ceia, nas bodas do Cordeiro. E às vezes falamos que quem não bebe vinho tem que pedir perdão, se arrepender, para poder estar pronto para beber vinho com Jesus na sua festa. Haverá festa no céu e você entrará para beber vinho. Jesus disse: não beberei convosco do fruto da vide, até que se complete a ceia, a festa, as bodas lá no céu, no reino dos céus. Beberei de novo com vocês. Estou ansioso, estou aguardando. Nós às vezes pregamos que nós estamos aguardando a volta de Jesus. Mas o sentimento é que Jesus aguarda ainda mais o dia de estarmos juntos com Ele, bebendo vinho com Ele. Então nós já temos que estar bebendo vinho para nos preparar para estar eternamente com o Senhor, como uma grande festa, uma eternidade de alegria de vinho. A bebida forte será amarga para os que a beberem. Então alguns bebiam algum tipo de outra bebida mais forte, que já trazia alegria mais rápido, mas naqueles momentos de opressão, de prisão, de exílio, serem levados à força da sua terra para uma terra tão distante, tão desconhecida, que não era deles, sendo serviçais, não tendo domínio, não tendo propriedade, tanta tristeza, tanta opressão, tanta escravidão, mesmo espírito lá de Faraó atuando aqui com a Babilônia, com Nabucodonosor. Então, até a bebida forte será amarga para os que a beberem. Demolida está a cidade vazia, todas as casas fecharam, ninguém pode entrar. Então não é comunhão, como aconteceu ali em Atos dos Apóstolos. Eles comiam e bebiam de casa em casa, partiam o pão, bebiam o vinho, celebravam, havia alegria, comunhão, e o Senhor ia acrescentando a cada dia os que iam sendo salvos, porque os vizinhos ouviam o movimento na casa, ao lado,
e perguntavam: que festa, que alegria, o que está acontecendo, que data? É a alegria do Filho de Deus, do cristão, do que segue a Cristo, porque o Espírito Santo está ali, porque Deus está ali, porque eles se amam, porque eles celebram, porque eles compartilham, porque eles não deixam ninguém ter falta de nada. Eles comem juntos, eles bebem juntos, eles ficam alegres juntos e começam a cantar tão alto quando há essa restauração, quando o Senhor restaurou nossa sorte, tudo que somos se pôs a sonhar, a nossa boca se encheu de sorriso, a nossa língua de júbilo a cantar. Então se dizia entre as nações: Deus fez grandes coisas por eles. Com efeito, Deus fez grandes coisas por nós. Por isso é que cantamos de alegria. Então o salmista retrata essa restauração ali que aconteceu no livro de Atos, que é descrito ali naquele livro de Atos dos Apóstolos, com a vinda do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, o derramamento do dom, do Espírito, do dom do amor, do poder para amar, do poder para compartilhar, poder para servir, poder para serem felizes, beberem vinho, cantarem em alta voz e a cidade inteira ouvir. Como os ouviram falando em outras línguas no dia da festa de Pentecostes, agora todo dia estão ouvindo que há alegria na cidade, há cântico, há louvor. A cidade não está mais vazia, como diz o versículo 10. As casas não estão mais fechadas, estão abertas. As pessoas chegam na casa, de casa em casa. Então esse era um testemunho para a cidade inteira. Se vão de casa em casa, cantando, celebrando, bebendo, comendo, juntos, compartilhando, todos comem, todos bebem, todos estão felizes, a cidade inteira está vendo e também querem participar, também querem que vão na casa deles. É muito bom ter amigos, é muito bom cantar, é muito bom se alegrar, comer, beber e louvar ao Senhor e compartilhar a sua vida, a sua necessidade, ser atendido, ser ajudado, poder ajudar. O amor tomando conta da cidade. É uma reversão deste momento que é descrito aqui em Isaías 24. Há lastimoso clamor nas ruas por falta do vinho. Toda a alegria se escureceu, desterrou-se o gozo da terra. Nós não podemos participar de um movimento que retira o vinho, retira a alegria, desterra o gozo da terra. Não é certo, não é justo. Como eu estava dizendo, as pessoas hoje acompanham, sabem que alegria é festa, é vinho, é bebida, é celebração. Deus nunca condenou essa alegria. Sempre nós vamos ver Daniel falando que ele vai beber o vinho, ele vai ter um momento em um curto espaço, ele vai jejuar, ele vai se abster, mas logo ele vai retomar. Nós vamos ler isso no livro de Daniel. Muitos usam isso contra a bebida do vinho, dizendo que Daniel não quis beber. Daniel se absteve, ele e seus amigos, por um período, mas logo voltou ao normal, a vida normal. Em todas as nações é assim, todas as cidades do mundo é assim. A alegria, a vinho, a bebida, a festa, isso é sinal de bênção, de prosperidade, que Deus está abençoando a sua terra. Há gozo na terra. Vamos repetir aqui o versículo 11. Há lastimoso clamor nas ruas por falta do vinho. Toda a alegria se escureceu. Desterrou-se o gozo da terra. Em qualquer terra, no mundo todo, em todos os continentes, se você tira o vinho, a alegria se escureceu, desterra-se o gozo da terra. Não se realiza nada nessa terra, não há felicidade nessa terra, não há celebração, não há conquista, não há vitória, não há bênção, não há amor, não há comunhão. A nossa mesa de comunhão é pão e vinho, é comida, é bebida, é alegria, é compartilhar coisas boas que trazem um bom sentimento. A pessoa fica alegre. Ficar alegre nunca foi pecado. Não é pecado
beber e ficar alegre. Tem que haver o vinho na celebração, no cântico, junto com o cântico, sempre fez parte. Na Bíblia, em Isaías, em Jeremias, em Daniel, Jesus disse isso. Jesus transformou a água em vinho nas bodas de Caná. Não é figurado, não foi outra coisa. É vinho que trouxe alegria para a festa. Jesus está chegando, Jesus está começando, ele veio trazer alegria. Ele veio libertar o homem da sua opressão, da desolação, de tudo que está aqui em Isaías 24. Como está no versículo 12, que é o versículo seguinte, que diz assim: na cidade só ficou a desolação. A porta ficou reduzida a ruínas. Jesus sabe disso. Jesus conhece esse texto. Ele disse: veio João Batista, que não comia nem bebia, e vocês disseram: tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e vocês dizem: eis aí um publicano, um pecador, amigo de publicanos e pecadores. Um homem beberrão, um homem glutão. Mas a sabedoria vai estar expressa, vai estar demonstrada nos vossos filhos. E o que nós vemos hoje? Nós vemos os filhos hoje, através da internet, do conhecimento, do que está sendo mostrado, rejeitando essa opressão, essa tristeza, essa proibição. Você cresce, faz 18 anos, você tem autonomia. Ninguém pode ficar colocando mais regras sobre a sua vida. Agora você vai prestar contas a Deus, você vai ter sabedoria, você vai ter conhecimento, você está formado, você já tem a maioridade, você tem liberdade. E vem o Espírito de Deus, batiza você, você tem liberdade espiritual, você tem discernimento do que é certo, do que é errado, da vontade de Deus. E não tem mais essas doutrinas de homens, ventos de doutrina, mentiras, enganos. Você agora vai andar na verdade, você vai comer, você vai beber, você vai cantar, você vai celebrar, você vai louvar, você vai adorar, vai pular de alegria. E vai saber que ali está a presença de Deus, que é isso mesmo que Deus sempre quis. Que você bebesse o vinho para ser feliz, para se alegrar, para cantar bem alto e o mundo todo ouvir, a cidade inteira ouvir. Quem é o povo mais feliz da terra? É o povo que conhece o Deus, se fortalece em Deus, se alegra no Senhor, que dá força, dá vida, dá paz, dá condição de celebrar, dá essa força interior, essa libertação. Você precisa dessa libertação para soltar a sua voz. Você vai ver que você vai cantar muito mais alto, você vai dar glória a Deus, você vai celebrar. Porque assim será no interior da terra e no meio destes povos, como a sacudidura da oliveira e como os rabiscos, quando está acabada a vindima. Então, virá uma mudança. Vai haver colheita, vai haver plantação, vai haver fruto na videira, fruto da oliveira. Não vai mentir, não vai faltar, não vai secar. Vai brotar e vamos colher com abundância para ter alegria no azeite e no vinho. Estes alçarão a sua voz e cantarão com alegria, e por causa da glória do Senhor exultarão desde o mar. Por isso glorificai ao Senhor no Oriente e nas ilhas do mar, ao nome do Senhor, Deus de Israel. Então vamos celebrar. Vamos nos alegrar, vamos cantar, vamos comer, vamos beber. Deixa Jesus transformar a água em vinho e te dar alegria e celebrarmos, glorificarmos ao Senhor. E todo mundo crerá que Deus está neste lugar onde há alegria, onde há festa, onde todos comem, todos bebem, todos cantam, todos celebram e dão glória a Deus. Que Deus te abençoe. Você também seja batizado com o Espírito Santo e seja liberto de toda opressão, de todo homem mau, de toda doutrina errada e possa ter alegria no Senhor. Seja liberto agora em nome de Jesus, o Messias. Amém.